Você já parou para pensar quanto custa ser a polícia do mundo? Agora imagine gastar cerca de 8 trilhões de dólares em guerras durante mais de 2 décadas que não produziram uma vitória clara. Esse é o preço aproximado das campanhas militares americanas no Afeganistão e no Iraque. Durante anos, Washington projetou poder militar em praticamente todos os cantos do planeta. Mas hoje existe um problema crescente. O próprio povo americano está cansado dessa missão global. Enquanto estrategistas discutem conflitos no Oriente Médio, o cidadão comum enfrenta inflação, aluguel caro, sistema de saúde caríssimo e infraestrutura envelhecida. Então surge a pergunta inevitável: por que continuar financiando guerras distantes enquanto problemas internos se acumulam? Agora esse debate ganha um novo capítulo com a crescente tensão entre Estados Unidos e Irã. Mas existe uma diferença fundamental. O Irã não é o Iraque, não é o Afeganistão. E o mundo de 2026 também não é o mundo de 2001 ou 2003. Neste vídeo, vamos analisar os dados, os erros estratégicos das últimas décadas e as razões pelas quais muitos analistas acreditam que uma guerra contra o Irã pode ser um risco gigantesco para os próprios Estados Unidos. O apoio popular diminuiu, a dívida pública explodiu e o cenário geopolítico se tornou muito mais complexo. Se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás dessas manchetes internacionais, fica comigo até o final, porque os números e os fatos revelam algo que pode indicar uma mudança histórica na ordem mundial. Mas antes disso, te inscreve no canal, curte e comenta o vídeo aqui embaixo. Obrigado por estar aqui. Para entender o presente, precisamos olhar para as últimas décadas de guerras e intervenções militares que moldaram o mundo atual. Os Estados Unidos saem de 20 anos de conflitos quase ininterruptos, principalmente no Oriente Médio. Esse período deixou marcas profundas não apenas nos países afetados pelas guerras, mas também dentro da própria sociedade americana. A questão agora não é apenas militar, é econômica, é política e principalmente social. A origem desse ciclo de conflitos remonta aos ataques de 11 de setembro de 2001. A partir daquele momento, os Estados Unidos iniciaram a chamada Guerra ao Terror. O primeiro alvo foi o Afeganistão, onde o governo talibã abrigava membros da Al-Qaeda. Pouco tempo depois veio a invasão do Iraque em 2003. Esses dois conflitos marcaram o início de um período histórico caracterizado por ocupações prolongadas de territórios do outro lado do oceano e guerras contra insurgências. Diferente das guerras tradicionais entre estados, esses conflitos envolveram guerrilhas, grupos armados descentralizados e disputas políticas internas complexas dentro dessas regiões. O resultado foi um desgaste militar e financeiro que se estendeu por décadas. Cada conflito teve suas justificativas oficiais. No Afeganistão, o argumento principal era combater a Al-Qaeda e capturar os responsáveis pelos ataques terroristas. Já no Iraque, a justificativa central envolvia a suspeita de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, além de apoiar os grupos da Al-Qaeda. Posteriormente, investigações revelaram que essas armas não existiam nos estoques do governo do Iraque. Esse episódio afetou seriamente a credibilidade das instituições do governo americano que defenderam a guerra. Para muitos cidadãos, foi um sinal de que decisões militares podem ser influenciadas por erros de inteligência ou interesses políticos mal intencionados. Agora vejamos os dados. As pesquisas mostram claramente como a opinião pública americana mudou ao longo do tempo. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o apoio à guerra era quase unânime na população americana. Cerca de 92% da população apoiava a intervenção no Afeganistão, refletindo o trauma nacional e o desejo de se defender. Republicanos registravam 96% de apoio, enquanto os democratas chegavam a 90%, revelando um país politicamente unificado. Em 2003, durante a invasão do Iraque, o apoio geral caiu para 72%,
Republicanos ainda mantinham forte apoio, de 93%, mas entre os democratas o número caiu para 59%, sinalizando crescente ceticismo sobre as alegações de armas de destruição em massa. Já em 2026, o cenário em relação ao Irã mostra um colapso do consenso. O apoio geral despencou para 34%. Entre republicanos, 69% apoiam uma postura agressiva, enquanto apenas 10% dos democratas defendem a ação militar. Essa divisão reflete o desgaste acumulado após 25 anos de guerra inconclusiva no Oriente Médio, que só aprofundou o envolvimento dos Estados Unidos na região. Depois de décadas de intervenções militares, uma parte significativa da população dos Estados Unidos demonstra um claro esgotamento. Durante muito tempo, o papel de potência militar global foi visto como símbolo de orgulho nacional, de liderança e de segurança internacional. Mas essa narrativa começou a perder força. O custo humano dessas guerras foi enorme. Milhares de soldados americanos morreram em combate, enquanto muitos outros retornaram para casa com ferimentos físicos e traumas psicológicos muito sérios. Veteranos enfrentam dificuldades de reintegração na sociedade, e o sistema de assistência social muitas vezes não consegue atender a todos. Além disso, existe o custo econômico. As guerras custaram trilhões de dólares ao contribuinte americano. Para muitas famílias, a pergunta se tornou simples: por que gastar tanto dinheiro em conflitos distantes, enquanto escolas, hospitais e infraestrutura dentro do país precisam de investimentos urgentes? Esse sentimento tem influenciado cada vez mais o debate político interno nos Estados Unidos. E é aqui que o custo financeiro das guerras fica ainda mais central. Desde o início dos anos 2000, os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares em operações militares no exterior. Estudos acadêmicos da Universidade Brown estimam que os conflitos iniciados após 2001 custaram cerca de 8 trilhões de dólares. Mas existe um detalhe importante: essas guerras não foram financiadas principalmente por aumento direto de impostos. Para sustentar esse esforço militar, o governo americano recorreu a empréstimos massivos no mercado. Esse endividamento público, combinado com cortes fiscais e sucessivas crises financeiras, provocou uma explosão da dívida pública norte-americana. No ano de 2000, a dívida dos Estados Unidos era aproximadamente de 8 trilhões de dólares. Hoje, na década de 2020, esse número já ultrapassou 38 trilhões de dólares. O problema é que o custo dessa dívida não desaparece. O pagamento anual de juros passou a consumir uma parcela crescente do orçamento federal dos Estados Unidos, competindo diretamente com investimentos em áreas essenciais. Isso cria uma espécie de armadilha fiscal. Quanto mais o governo se endivida, mais recursos precisa destinar apenas para manter a própria dívida funcionando. E isso limita a capacidade do Estado americano de responder a novas crises econômicas, sociais ou até mesmo militares no futuro. Enquanto grandes recursos são direcionados para a defesa e segurança nacional, muitos americanos enfrentam desafios econômicos dentro do país. Problemas como infraestrutura envelhecida, custos elevadíssimos de saúde e uma desigualdade social cada vez maior aparecem com frequência no debate político agora. Esse contraste entre gastos militares e as necessidades da população contribui para a insatisfação de boa parte da população com as atitudes do governo. Para muitos eleitores, a prioridade deveria ser fortalecer a economia doméstica e resolver os problemas da população antes de assumir novos compromissos militares fora do país. Além das questões políticas e econômicas, existe o aspecto militar. O Irã desenvolveu ao longo das últimas décadas uma estratégia conhecida como defesa assimétrica. Isso inclui mísseis balísticos, drones baratos, forças navais adaptadas para operações no Golfo Pérsico e redes de aliados regionais, como Houthis, Hezbollah, Hamas. Essas capacidades tornam qualquer confronto potencialmente difícil e prolongado. Uma guerra que os Estados Unidos, pressionados por Israel, não estão preparados para lutar.
A guerra contra o Irã está sendo muito diferente das campanhas anteriores no Oriente Médio. Bases foram destruídas, radares caríssimos foram inutilizados, aliados do Golfo, como as monarquias produtoras de petróleo, foram abandonadas, e uma escala militar necessária para vencer essa guerra está sendo montada para evitar uma humilhação. No final das contas, toda essa discussão sobre estratégia, segurança e geopolítica esbarra em uma realidade simples. Quem paga a conta da guerra é o contribuinte americano. Depois de mais de 2 décadas de conflitos no Oriente Médio, o custo acumulado ultrapassa 8 trilhões de dólares. Esse dinheiro saiu direto ou indiretamente do bolso da população, seja por impostos, seja por dívida pública, que ainda será paga pelas próximas gerações. Para muitos americanos, o resultado dessas guerras é difícil de justificar. O Afeganistão terminou com a retirada das tropas e o retorno do Talibã ao poder. O Iraque permanece politicamente instável e foi tomado por grupos aliados do Irã. E a região continua marcada por conflitos e tensões. Ao mesmo tempo, dentro dos Estados Unidos, milhões de pessoas enfrentam problemas muito mais imediatos: infraestrutura deteriorada, custo de vida crescente, crise de moradia e um sistema de saúde extremamente caro. É por isso que o debate mudou. A pergunta já não é apenas se os Estados Unidos podem entrar em outra guerra no Oriente Médio, ou podem manter ela por meses e meses e meses. A pergunta agora é muito mais direta. O povo americano está disposto a pagar novamente uma conta de trilhões de dólares por mais um conflito? Pelos números das pesquisas e pelo cansaço acumulado de 25 anos de guerra, a resposta parece cada vez mais clara. E ela é não.